A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Aldemir Emídio, passando para mais um momento de meditação da palavra de Deus e oração na madrugada. Queridos, eu quero meditar convosco os Salmos de número 107, que vem nos dizer assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Eles chamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. E os conduziu por um caminho seguro para irem morar numa cidade habitada. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e inferno. Porquanto se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem o ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois que quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos foram afligidos por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, os sarou e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, ganhando a vida nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso
que eleva suas ondas. Sobe aos céus, desce aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, e toda a sua habilidade nada vale. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas aflições. Faz cessar a tormenta e acalma as ondas. Então se alegram, porque se acalmaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os ricos em um deserto e as fontes em terra sedenta, e a terra frutífera e estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos, para que edifique cidade para habitação. E semeiam os campos e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. Também os abençoa de modo que se multiplicam muito o seu gado. Não diminui. Depois crescem e se abatem pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém livra ao necessitado da opressão em lugar alto, e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e se alegram, mas os perversos calam a boca. Quem é sábio observará estas coisas e compreenderá as benignidades do Senhor. Amados e queridos irmãos, nesta madrugada, assim eu quero, antes de orar com você e por você, por sua casa, por sua família, pelos seus projetos, orar por nossa nação, orar pelos missionários. Antes de assim elevarmos a nossa voz e pensamento em oração, eu quero reler alguns versos que diz assim, o verso de número 23, assim: os que descem ao mar em navios, ganhando a vida nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva suas ondas. Sobe aos céus, desce aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, e toda a sua habilidade nada vale. Queridos,
Estamos vendo aqui um texto onde a palavra ou o salmista se referindo a homens de profundas habilidades nos grandes mares, onde, por determinados momentos, percebe que há uma certa confiança neles mesmos. Mas, de repente, esses homens, eles percebem que o que restou foi angústia, almas derretidas em angústias. O que restou foi cambalear, ou um andar cambaleante, como ébrios. E assim logo percebem que toda a sua habilidade de nada vale. Como diz o verso de número 27. Queridos, é nessa fase. Nós lemos esse texto aonde a epígrafe do texto diz: louvor pela bondade de Deus, bondade, graça, misericórdia. Onde nós vemos em diversas passagens que o Senhor está pronto a nos ouvir. O Senhor está pronto a ouvir a nossa voz, o nosso clamor, a nossa súplica. Não é assim que diz Jeremias 33:3? Clama a mim. Não é assim que diz o Salmo de número 91, o verso 15? Ele me invocará e eu lhe responderei. E em determinadas passagens bíblicas, o Senhor dizendo: o que você quer? Ele nos incentiva a clamarmos, a pedirmos. Aleluia. E nessas ondas da vida, nesses vaguear por profundas águas, ou navegar em profundas águas, nos vemos cansados, vemos que muitas coisas não valeram a pena, vemos que muitas decisões foram impensadas, vemos que vivemos uma vida de precipitações. E assim como o filho pródigo, em Lucas 15, caímos em si. Louvemos ao Senhor porque nos foi dada a oportunidade de cairmos em si. O tempo devido de reconhecermos as nossas fragilidades. E é neste momento, glória, é neste momento de subir aos céus, descer aos abismos, que vemos a nossa alma se derreter em angústia, que vemos os nossos passos cambaleantes,
e observarmos que todas as nossas habilidades, que chamamos de capacidade, não, eu consigo, eu posso, eu faço, eu sou. Não, agora eu já não sou mais como era antes. Eu louvo a Deus pela vida de Daniel, pelo texto deixado por ele, aonde Deus escreve na parede, e o rei, ao mandar chamar Daniel, percebe que diante dele está o mesmo Daniel que profetizava na época do seu pai. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. E é neste momento de olharmos que as nossas escolhas, os nossos esforços, as nossas projeções, aleluia, de nada valeu, de nada vale, sem um direcionamento da parte de Deus. Mas bendito seja o Senhor eternamente, que no verso 28, então clamou ao Senhor na sua angústia. Então clamamos ao Senhor na nossa angústia, e Ele nos livra das nossas aflições. Oh, Rabadaia, é nesse momento que pedimos graças a Deus para repreender todo espírito de orgulho, todo espírito de soberba, que leva a humanidade, o ser humano, a precipícios, abismos que muitos já não conseguem sair de lá. Precipícios de opressões, de depressões, angústia profunda, estresse desnecessário, crises de ansiedade, síndromes de pânico, e a vida vira um caos. Alama. Mas é neste momento que reconhecemos que há um Deus grande, que tudo pode. Há um Deus grande que tudo vê. Há um Deus grande que não somente quer que reconheçamos ou que reconheçamos, que venhamos ter este reconhecimento de que a mão dele está sempre estendida, como diz Isaías 59. E os seus ouvidos não estão agravados. Está pronto a nos ouvir. Oh, glória! E é neste momento, verso 28, que clamamos ao Senhor. E nas nossas angústias, Ele nos livra das nossas aflições, fazendo, aleluia, cessar toda a tormenta. Glória, eu sinto a presença de Deus, aleluia, fazendo cessar tormentas na vida de crentes, de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes nessa madrugada. Ei, enquanto você dorme, em passos cambaleantes, enquanto você dorme, aleluia, como ébrio, enquanto você dorme, se
vendo descendo abismo a um Deus que está bradando e fazendo cessar a tormenta, fazendo acalmar as ondas que ameaçavam o seu barco, que tentava roubar a paz da sua vida, da sua alma. Eu sinto o Senhor fazendo cessar essa tormenta. Aleluia! E assim diz, então, se alegra. Se alegra na presença daquele que tudo pode. Porque se acalmar, a tormenta se acalmou por ordem da palavra de Deus. As ondas cessaram por ordem da palavra de Deus. E assim, ele diz, te alegra. Aleluia, te alegra, porque a bonança chegou. E assim ele te pega pelas mãos. Assim ele pega o teu barco, a tua navegação, oh glória, e leva ao porto, ao seu porto seguro, desejado. Louvem ao Senhor, verso 31, pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Levanta a tua mão, adora ao Senhor. Levanta a tua mão, bendiz ao Senhor. Levanta tuas mãos e reconheça a grandeza do Deus que namanto que minécia. Rabadaya sukiminahai. Nesta madrugada, faz cessar toda a tormenta. Pastor, mas eu estou preocupado com a nossa nação. Ei, descansa, o Senhor vai cessar a tormenta. Eu estou preocupado com meu esposo. Descansa, amando-las. O Senhor faz cessar a tormenta. Eu estou preocupado com a minha esposa, amando, sinto comportamentos diferentes, sinto que já não é mais a mesma. Descansa. O Senhor desce, nessa tormenta. Pastor, eu sinto que os meus filhos estão com comportamentos estranhos. O Senhor desce nesta tormenta. Oh, aleluia. Eu sinto que algumas reuniões na minha empresa, na empresa que eu faço parte, tem me deixado angustiado. Eu percebo determinadas pessoas com comportamento estranho. Descansa. Ele faz cessar a tormenta. Ele que quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo e diz para mim e para você: aquietai e sabei que Ele é Deus. Que madrugada de vitória. Que
Que madrugada de vitória. Ele só diz: reconheça. Levanta a cabeça e clama, porque Ele está pronto a fazer cessar essa tormenta. Aleluia. O Senhor dá ordem nesta madrugada para que todo o mal que aflige a tua mente, o teu coração, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seu lar, seus negócios. Ele está dando ordem para cessar a tormenta, para cessar tudo aquilo que tenta atormentar o ambiente que você está. Pai eterno, fiel e justo. Oh, Espírito Santo. Visita, Senhor, agora este lar. Visita esta família. Visita este ambiente. Visita esta empresa. Visita este negócio. Senhor, os teus filhos clamaram a ti. Eu digo que é uma madrugada de resposta. É uma madrugada, Senhor, aonde alguns não conseguiram dormir. Senhor da glória, são exatamente 4 horas, Pai eterno. Oh, e muitos não conseguiram, Senhor, dormir. Oh Deus, se estamos aqui acordados neste momento, é por um propósito que o Senhor colocou no nosso coração, não por falta de sono. Elas. Mas muitos que gostariam de dormir, Pai. Muitos que gostariam de ter pelo menos 1 hora de sono. Estão à base de remédio. Senhor, tira esse remédio. Senhor, cura, restaura, dá vitória nesta madrugada. Senhor, dê um basta nesta tormenta. É o nosso pedido, Pai. Traz paz, traz bonança. Senhor, leva este lar ao porto desejado. Leva esta família ao porto seguro. Canesse, mando, ouve a sé, limito vas. Ó Deus, eu te peço cura nesta madrugada. Cura nesta madrugada. Aquele que está impossibilitado, Senhor, em uma cama. Ó Deus Todo-Poderoso. Aquele que está, Senhor, sem esperança. Desça nessa tempestade, nessa tormenta, e traga abundância. Eu creio, Senhor, eu creio que muitos irão testificar. Senhor, eu te apresento neste momento, Pai, todos em cidade de São Pedro, no Morro Doce, Pai. Senhor, os meus amigos que estão aqui no Brasil, Pai eterno. Ó Deus, os que estão, Senhor, na América, assim eu te peço, Pai, guarda-os, livra-os